Olá, sejam muito bem-vindos ao EMAPcast, o podcast da Escola da Magistratura do Paraná. Meu nome é Marcos Araújo, sou juiz de Direito e diretor da Escola da Magistratura Núcleo Curitiba, e hoje sou responsável por conduzir uma conversa, tenho certeza muito agradável, de um tema que não é tão agradável assim para a maioria dos magistrados, mas este tema também é importante para os alunos da Escola da Magistratura e tenho certeza que para diversos servidores, servidoras do Estado do Paraná. Falaremos um pouquinho sobre a Lei 2077, que foi a lei que instituiu o regime de previdência complementar no Estado do Paraná, e uma alteração recente que nós tivemos há cerca de um mês. E nós temos hoje uma convidada especial, doutora Melissa Foma, que é professora da Escola da Magistratura, e hoje vai nos brindar com informações preciosas sobre este tema. Antes de passar a palavra à nossa ilustre convidada, faço questão de fazer uma leitura de um breve currículo. Doutora Melissa Foma é advogada, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário, do IBDFAN, professora da SMAF, Escola da Magistratura Federal do Paraná, professora da nossa escola também, na graduação e na pós-graduação da PUC, coordenadora da pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário, aplicado pela PUC, associada benemérita do IPDP, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, autora de diversas obras e artigos, atuação como parecerista em diversos processos de repercussão junto ao Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, além de também atuar com a AMAPAR, um projeto que atende os magistrados e magistradas justamente neste tema da Previdência Complementar que tanto nos assusta. Doutora Melissa, é uma honra, um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, doutor Marcos. É uma satisfação estar aqui no podcast da AMAPAR. É uma felicidade saber que temos esse projeto daqui na AMAPAR. E por quê? Porque temos essa proximidade com os magistrados, com os magistrados, com os alunos também da Escola da Magistratura Estadual do Paraná, é muito importante. Ainda mais para falar desse tema, que é um tema tão tormentoso para todos os magistrados, as magistradas, os servidores em geral, e também para as famílias dessas pessoas, que nós estamos aí acompanhando esse momento de transição, começa lá numa transição 2021 e vem vindo, isso traz várias questões, então é uma satisfação, uma honra estar aqui. Muito obrigado, doutora, a alegria é minha de tê-la aqui nesta manhã. Fazer um breve retrospecto, nós já estivemos juntos, já conversando sobre este tema várias vezes, e o Estado do Paraná tem uma particularidade em relação à instituição do regime de previdência complementar. Esta lei, é importante se anotar, 2077, uma lei estadual de 16 de novembro de 2021, foi alterada agora, recentemente, pela lei 22163 de 2024. Esta lei 777 estabeleceu ao Estado do Paraná, logo após a emenda constitucional 103, de 2019, a obrigação de implementar o regime de previdência complementar, não só para o Estado do Paraná, mas como todos os entes federativos, estabelecendo um prazo. E o Estado do Paraná o fez, já alterando uma lei de 2014, que já previa a instituição de um fundo para a previdência complementar. E opção do legislador nessa época era que nós deveríamos instituir um fundo, criar um fundo ou então constituir uma entidade. Nós, por razões técnicas, seguimos a orientação da Previ, que tem que ser a contratação de uma empresa. Nós levamos cerca de um ano para fazer a seleção dessa empresa. A empresa selecionada hoje é a Icatu, e o plano de benefícios é o Plano Servidores do Brasil. Já está implementado desde 22 de setembro de 2022 para todos os novos servidores, magistrados, magistradas, servidoras que entrarem em vínculo efetivo em qualquer cargo no Estado do Paraná já estão sob a égide dessa nova regra, ou seja, regime de previdência complementar. Dentro dessa lógica, dessas datas que são importantes, gostaria, se possível, que a doutora explicasse para os nossos ouvintes quais são os regimes de previdência complementar que existem no Estado do Paraná hoje e quem está vinculado a cada um deles.
Vamos lá. Primeiro nós temos que compreender que quando nós falamos em previdência, nós temos que falar de regimes, né? Que são os regimes de previdência? São as disposições normativas que vinculam a pessoa a um tipo de benefício que ela receberá e um tipo de contribuição. No estado do Paraná, hoje nós temos o regime próprio dos servidores públicos do estado do Paraná, que é subdividido em 2 grandes núcleos. Um núcleo, que são aquelas pessoas que já estavam no sistema antes da efetiva implantação do regime de previdência complementar, e que essas pessoas, portanto, possuem de 5 a 7 regras de transição a serem aplicáveis em termos de aposentadoria, pensão ou benefícios por incapacidade. E nós temos um segundo grande núcleo, que são as pessoas que não, aquelas pessoas que têm regime próprio de previdência social, só que estas pessoas já têm, a partir do momento que elas tomaram posse com a instituição da Icatu, elas já têm um regime de previdência pré-definido, com contribuições pré-definidas, e o mais importante, elas já sabem que elas terão sim benefícios limitados ao teto do regime geral de previdência social. Então aqui é bem importante se ter em mente que o regime específico dos servidores do Poder Judiciário é um regime próprio de previdência. Por que é um regime próprio? Porque ele tem regras específicas, a redundância, né? Próprio por quê? Porque tem regras próprias, né? Tentaram, com a emenda 103 de 2019, fazer uma relativa aproximação de regimes, do regime próprio com o regime geral. Mas isso não surtiu o efeito desejado. O que já sinaliza que nós teremos no futuro breve uma outra reforma da Previdência que afetará, sim, aqueles que estão no regime, que é o grupo 1, de pessoas que estão em transição e que poderão sofrer uma nova transição no futuro. O segundo regime que nós temos é o regime de previdência complementar. Como o próprio nome traduz, ele complementa uma aposentadoria, um benefício recebido por um servidor que detém o regime próprio de previdência. Então é muito importante que os associados da AMAPAR e os alunos da EMAP tenham essa noção de que não é porque ele passou a ter um regime de previdência complementar que ele agora foi jogado para o regime geral, que é o INSS, ou ainda que ele simplesmente foi banido do regime próprio dele. Não. As regras de aposentadoria dele serão aquelas regras do regime próprio de previdência. A questão que existe é que ele tem um regime a complementar a remuneração que ele receber em razão da sua aposentadoria ou benefício. E é bem importante destacar que o regime de previdência complementar, ele pode ser em 2 modalidades. Ele pode ser um regime de previdência complementar aberto, aquele que você vai ao mercado fazer a busca, ou ele pode ser o regime de previdência complementar fechado, que é o que o Estado escolheu. O Estado escolheu um regime de previdência complementar fechado, então só os servidores do Estado do Paraná poderão fazer adesão a esse sistema, e mais importante, com vantagens, porque num regime de previdência complementar aberto, a pessoa não tem a contrapartida do Estado. Num regime de previdência complementar fechado, ele terá a contrapartida do seu empregador, no caso o Estado, e portanto se torna mais vantajoso. E finalmente nós temos um regime que não afeta os magistrados, que é o regime geral de previdência social. Que aqui nós temos vários magistrados que sempre questionam assim, mas eu não faço parte nunca do regime geral? Faz. Se você, por exemplo, for um magistrado que ministra aulas numa faculdade privada, ou você foi dar uma palestra e foi remunerado por essa palestra, então você teve uma atividade não vinculada à sua condição propriamente de servidor público, então sobre aquela remuneração você recolherá o INSS. E importante destacar, sim, o magistrado poderá então no futuro ter 2 aposentadorias, ele poderá ter 3, né? Uma do regime próprio dele, outra se ele fez a previdência complementar e outra se ele, por exemplo, tinha contribuições mínimas no regime geral de previdência social pelas atividades que ele exerceu, em regra, né, até por disposição constitucional, no exercício do magistério. Bom, definidos esses 3 regimes, ainda existem alguns colegas que interpretam que após a emenda constitucional 103, após a lei estadual, ele estaria neste regime, né? Eu vou frisar novamente essa data, porque essa data foi estabelecida dentro do Comitê da Previdência Complementar do Estado do Paraná, uma data de 22/9, que é a data em que a Previc reconhece o vínculo do Estado do Paraná, né? Contrato, termo de adesão, foi aprovado, então, com esta data. Então, até de forma retroativa, deu um problema para nós em relação a isso, mas esta é a data, 22 de setembro. Se a pessoa tinha um vínculo efetivo antes de 22 de setembro, o
O regime próprio dela é o regime próprio hoje, em regra, pode ser pela média, ou pode ser até integralidade, se o vínculo for anterior a 2004. Exato, Correto? exato. Ótimo. Então, para ficar claro a todos os colegas, quem é anterior a 22 de setembro de 2022, ele pode estar na regra da integralidade e paridade, ou ele pode estar na regra geral hoje, que é da média contributiva da sua vida toda. Precisa lá dos 40 anos para chegar aos 100% dessa média. Então, não haverá uma limitação ao teto do INSS para os servidores anteriores a essa data. Somente aqueles que entraram a partir desta data, que obrigatoriamente já estão nesse regime limitado ao teto e que podem ficar ou não no plano de benefício. E aí tem essa contraprestação que a doutora acabou de falar, que é a grande vantagem, né? Que é a ajuda até 8,5% que o Estado lhe dá, que é um grande incentivo, juntamente com a sua acumulação pessoal. Bom, agora, dentro definidos os 3 regimes, nós estamos numa fase importante desse processo, em que as pessoas ainda têm dificuldade de entender, que é a diferença entre migração e adesão. Não? Os regimes existem, e nós temos, paralelamente, para eu receber essa segundo benefícios, além daquele limitado ao teto, e aquele que eu vou acumular, existe essa questão de eu sou obrigado a entrar nesse plano de benefícios da ICATU ou não. Isso tem a ver com essas 2 palavrinhas, se a doutora pudesse esclarecer para nós a diferença entre migração e adesão. Sim, essas 2 palavrinhas têm causado um tumulto, né? Muito antes até do Estado definir o que faria com os regimes. Migrar significa eu, Melissa, estou aceitando que eu teria direito a receber, por exemplo, um benefício com integralidade, com paridade, se eu tomei posse até 31 de dezembro de 2003, ou se eu tomei posse a partir de 1º de janeiro de 2004, eu teria direito a receber integralidade de média, então 100% da minha média contributiva. Só que eu, Melissa, estou fazendo a opção, e aí a diferença de quem tomou posse a partir de 22 de setembro de 2022 e quem tomou posse até essa data. Porque eu estou no direito, opção, eu opto. Eu tenho a opção de falar assim, olha, eu não quero essa integralidade, essa paridade, no sentido técnico da palavra. E eu não quero integralidade de média. Eu quero receber um benefício limitado ao teto de INSS. Isso significa dizer que eu estou migrando. Então, a hora que abrir a janela de migração, e o que é uma janela de migração, é sempre importante deixar claro, a partir do momento que o gestor fala assim, olha, a partir de agora você pode fazer a opção, nós temos então que se fala janela de migração. Ele vai na janela de migração e fala assim, eu estou aceitando que quando eu me aposentar, eu me aposentarei limitado ao teto do INSS. Então, eu não vou receber nada do meu regime próprio de previdência acima do teto. Só que eu posso também aderir. E o que a expressão aderir significa? Significa que eu posso migrar, pegar o valor que vai sobrar lá das minhas contribuições e fazer o que eu quiser lá. Ou eu posso falar assim, eu tenho no Estado um regime de previdência complementar em que se eu der um valor lá, o Estado vai cobrir esse valor também, até 8,5% de alíquota. Então, eu opto, de novo a opção, por aderir ao regime de previdência complementar. Que aqui é importante destacar, eu poderia ir no mercado fazer uma adesão, só que eu vou para um regime de previdência complementar que o meu empregador, Estado, me propicia. Então, a migração, ela é irretratável, irreversível, e ela limita o valor de benefício. Bom. A adesão, ela é um instrumento técnico-contratual em que você pode fazer uma adesão ou não, se você desejar. Você estabelece, por exemplo, em termos de plano de seguro, o que você vai contratar também de seguro, o que você vai contratar em termos de benefício propriamente dito. Então, a adesão se você quiser, você contrata aquele plano. E é bem importante as pessoas terem noção que muitos falam assim, eu fiz uma adesão. A questão não está na adesão, está na sua migração. Você migrou, o ato de migração é que é o ato irretratável e que limita você. E importante, limita o benefício, a regra de aposentadoria, ela se mantém igual. Também tem isso, né? Muitas pessoas achando que, eu vou migrar e eu vou perder a minha regra de aposentadoria de transição. Não, você vai manter a regra de transição. O problema é que você poderia estar numa transição que lhe daria integralidade e paridade.
e que você agora está abrindo mão para receber limitado ao teto do INSS. Importante destacar também que isso limita o valor do abono de permanência na migração. Se você migra, você automaticamente tem contribuição menor do que você vinha efetuando. Então, você migrou e não quer aposentar. E preencheu o requisito para aposentar, alguns estão recebendo abono 3, 4 mil reais. Já pode saber que não vai receber nada além de 800 reais, que será o valor da sua contribuição, que será revertido a seu favor. Então, a migração tem que ser um ato muito bem pensado, muito bem estruturado. Ela é uma tomada de decisão de vida e que envolve riscos e que a pessoa tem que saber. A adesão é o de menos. O seu grande foco tem que ser migro ou não migro, né? E essa talvez seja a palavra-chave, né? Essa limitação ao teto vai trazer reflexos em várias situações, inclusive na incapacidade, né? Que é um fator importante que eu acredito que a doutora nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Esclarecido essa questão da diferença entre a migração e a adesão, já entrando na previdência complementar, o estado do Paraná adotou um modelo um pouquinho diferente de vários outros estados. Isso tem causado confusão, muitos colegas, dúvidas chegam até mim, são sobre isso. Mas o colega da polícia, o colega promotor de outro local, e tentam fazer essa analogia com a situação de outra pessoa. Bom, gostaria que a doutora pudesse explicar qual foi o modelo que o estado do Paraná adotou, principalmente em relação ao incentivo à migração e a importância desta leizinha nova, a 22163, que foi alguns cuidados que a própria doutora me havia sugerido para a gente levar a discussão ao nosso comitê e a gente tentou resolver grande parte nessa lei. Bom, fiquei muito feliz e aqui quero felicitá-lo pelo trabalho realizado na edição dessa lei, doutor Marcos, porque a 277, ela tinha um problema muito grave, que eu já vou falar qual é, e que efetivamente com a redação agora da 2463 se resolve isso, né? Isso é muito importante que os magistrados saibam que tiveram sim uma atuação efetiva da Amapar na solução do que fosse melhor efetivamente para a categoria. E o que aconteceu aqui? Então, por que não se pode, nenhum magistrada pode comparar o que está acontecendo no Paraná com o que aconteceu em outros estados da federação ou mesmo no patamar federal? E eu falo isso porque eu atendo servidores federais, servidores de outros estados do Brasil inteiro, que tiveram esse mesmo processo de migração. Os estados, em geral, eles adotaram sistemas que são sistemas de cooptação de valores futuros. Então, a pessoa, ela migra e o valor que ela pagou durante toda a sua vida. Então, por exemplo, vamos pegar um caso que eu analisei ontem no magistrado. Então, data de posse, 2002. Então, de 2002 até 2024, foram 22 anos contribuídos acima do teto do INSS. Isso significa dizer que essa pessoa ela deixou uma poupança, entre aspas, aqui. Dessa pessoa falou assim, eu vou migrar. Bom. Se ela fosse um magistrado ou magistrada de qualquer estado do país, o que aconteceria? Ela migraria, este valor que estava lá, ela teria um recálculo em cima mensal desses valores, para que lá no futuro, quando ela chegasse para se aposentar, ela pudesse, então, fazer o resgate do que alguns chamaram de benefício especial diferido, porque ele é pago só no futuro. Então, aqui a pessoa tem que, torcer para esse dinheiro existir no futuro. Então, a gente tem que deixar bem claro isso, porque você não tem uma garantia. E aqui é bem importante, alguns falam assim, não, mas daí fica na base orçamentária dos tribunais, que é alguns estados, né? Sim, mas se o tribunal tiver por qualquer questão de gestão que interfira no fundo financeiro previdenciário, você pode ter problema no futuro. Então, a pessoa, ela migra, ela já sabe que ela vai receber a aposentadoria dela limitada ao teto do INSS e que o valor que ela pagou a mais, eles falaram assim, eu vou te devolver no formato de benefício especial. Só que só quando você adimplir o requisito e solicitar, aposentadoria. Então, a pessoa tem que acreditar que aquele valor existirá no futuro. Ponto 1. Ponto 2, ela tem que acreditar na correção daquele valor. Que é importante destacar que as pessoas falam assim, não, mas o valor será corrigido. Sim, mas o valor será corrigido com que base? Mas então eu tenho direito adquirido. A correção e ao valor. Lembramos todos que direito adquirido não é tão simples de se definir. Né? A LINDB, a Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, quando ela vai lá no seu artigo 3º, depois no 6º, e fala de direito adquirido,
ela comporta várias interpretações. Então, dizer que eu tenho direito adquirido a um benefício especial, ponto. Qual é o benefício? Qual é o formato? Será que eu posso dizer, com tudo que já aconteceu de decisão do Supremo, que eu tenho direito adquirido a regime jurídico? A Supremo já disse que eu não tenho direito adquirido a regime jurídico, ainda mais em matéria previdenciária. O Estado do Paraná, o que ele fez? Ele fugiu dessa discussão. O que o Estado do Paraná fez? O Estado do Paraná falou, não, eu não vou pagar para você valores calculados sobre a diferença do que você pagou. Você pagou, por exemplo, sobre uma base de cálculo de 20 mil e você tinha que ter pago sobre uma base de 7. Eu vou calcular os 13 aqui de diferença e vou reajustar e te pagar. O Estado do Paraná falou, não, deixa eu fazer uma conta de quanto que aproximadamente você pagou. Esta conta gerou a tabela que está no anexo, estava na 277, agora foi atualizada, né, pela 2463, está lá no anexo. Eles fizeram uma tabela que, de acordo com a data de posse dessa pessoa, de acordo com a base contributiva dessa pessoa, ela terá então o BE, o benefício especial que assim foi nominado, que ela resgatará em que momento? Ela vai fazer uma migração, ela vai ter o resgate. Então, a questão da confiança de existir ou não valor futuro é arreginada, porque a pessoa já sabe que o valor está ali. 2, a pessoa não tem que ficar se preocupando em se haverá uma atualização, o valor já estará com ela. Então, é bem importante ter isso em mente. E terceiro, eu acho que o mais importante de tudo, que daí a grande mudança e por que a Amapari está de parabéns, né? Quando consegue, na 2463, deixar claro, trata-se de uma natureza indenizatória desses valores que a pessoa resgatará, que esses valores, por serem benefício especial na modalidade indenizatória, levam a uma consequência, a não incidência do imposto em renda. Porque pense também, a discussão que já existiu, quando foi a FUNPRESP, quando foi de outros estados, qual é a natureza jurídica desse valor que você receberá só no futuro, e se houver o valor, né? Ao Estado do Paraná, não, ele deixou uma coisa redonda. Eu sempre falo nas minhas palestras, agora eu estive em Goiânia dando uma palestra, da importância do que o Estado do Paraná fez. O Estado do Paraná, ele está, com a lei, evitando judicializações em torno da Previdência Complementar, o que vem acontecendo em outros estados, o que vem acontecendo no patamar federal, justamente por se fazer tudo muito assodado. O Estado do Paraná, ele foi pensando, e é bem importante deixar claro esse trabalho do senhor, de toda a equipe, de ter os comitês debatendo as consequências, porque depois que sai, e as consequências, inclusive, em benefício por incapacidade, né, que foram muito bem pensadas na lei. Então, é bem importante se ter em mente que o Estado do Paraná tem uma lei que é considerada a ideal. Tem colegas meus de tribunais de contas de outros estados, eles falam assim, meu Deus, a lei de vocês ficou perfeita, porque a pessoa tem o valor, a pessoa tem o caráter indenizatório, então temos aí uma excelente lei. E claro, cada um terá que pensar se fará migração ou não, porque cada caso é um caso, individualmente pensando. Há riscos, né, nós falaremos sobre isso, mas o modelo estabelecido pelo Paraná é um modelo que por muitos vem sendo considerado o modelo ideal. Pena que alguns até falaram para mim, né, não podem agora voltar atrás em como eles fizeram. É importante, de fato, isso, repito, né, tem a influência da própria doutora, que nos alertou para vários pontos, e é um trabalho coletivo, lógico, do Comitê Previdência, com participação de diversos representantes, e a vontade, lógico, do legislador, né, que acompanhou e acolheu as nossas propostas. Mas nem tudo são flores, né, doutora? Esse modelo também é um modelo que nos traz algum prejuízo. Ao trabalhar com uma tabela fixa, nós lutamos contra o tempo. Uhum. Então, essa lei, inclusive, previu uma atualização dos valores, né? Assim que tomada a decisão pela migração, vai ser corrigida pela Selic, vai ser acrescentada de juros de 1%, que é bom, né, para o servidor, mas a cada mês que passa, o que eu já contribuí não entra nessa conta, porque a tabela não vai mudar. Uhum. Não sem uma nova lei, né? Pelo menos agora. Então, isso significa que cada magistrado, cada servidora nessa situação, ele precisa tomar o quanto antes essa decisão. E a gente precisa pontuar isso, porque isso foi bastante discutido no comitê, está sendo ainda debatido no comitê, e nós levamos muito tempo. São vários entes públicos, né? Ministério Público, Poder Judiciário, Governo, Estado, Executivo, Legislativo, Tribunal de Contas, Defensoria, cada um com um sistema diferente. Nós tivemos que preparar a ICATU para receber todos esses sistemas, fazer essa interoperabilidade,
para poder receber as informações, repasse de recursos, e hoje está redondo, funcionando para aqueles novos que já estão na regra. Isso levou quase 2 anos para a gente conseguir chegar nesse nível. E o comitê está na iminência agora de anunciar, né, que todos os entes já têm condições plenas de fazer, porque o sistema está pronto, junto à Icatu. Ou seja, a migração já é possível acontecer. E nesse ponto, o comitê deve deliberar, inclusive na semana que vem, sobre isso, não autorizando, que a lei nunca exigiu essa autorização, mas dando carta branca e jogando a responsabilidade, de certa forma, para cada gestor público. E aqui é o ponto importante que os colegas precisam entender quando nós falamos da diferença do modelo adotado no Estado. Esse recurso não volta do Paraná Previdência. O senhor falou bem quando coloca que nós não saímos do RPPS e vamos para o RGPS, né, regime geral, porque migramos. Nós continuamos no RPPS, mas não o RPPS pleno, como nós chamamos. Ele é limitado ao teto. Então, é o dinheiro que nós recolhemos ou no fundo financeiro ou no fundo previdenciário, que no caso é gerido pela Paraná Previdência. Esse dinheiro não vai sair do Paraná Previdência. Então, não há risco de quem migrar quebrar o sistema daqueles que ficam. Essa é uma proposta inteligente também, porque, de alguma maneira, não compromete o sistema. Não compromete os cálculos atuariais do próprio sistema de previdência, mas remete para um problema que é o gestor. Ele vai ter que colocar a mão no bolso, abrir o cofre e dizer, eu consigo pagar. E a proposta que veio, ela veio de forma fixa. É aconselhado que os colegas busquem essa tabela, encontre o seu ano de vinculação ao serviço público, e ali vai dizer, dentro da sua faixa de remuneração, qual é o valor que ele teria como indenização, como benefício para migrar. Esse valor vai ser creditado numa conta pessoal ou diretamente no fundo para aqueles que aderirem ao fundo. Mas precisa de que alguém abra o cofre. Então, o que nós estamos agora, se nós pudéssemos pontuar, o que está faltando para a gente poder migrar? Falta a decisão do administrador. No sentido de conveniência e oportunidade, tenho recurso, vou abrir porque isso alivia o meu caixa no longo prazo e eu decido a vida dessas pessoas que não podem mais esperar, né, por conta do próprio sistema. Então o sistema é ótimo, eu concordo com a doutora que a lei foi muito bem pensada, porque não joga esse problema para o futuro, né? Resolve aqui, mas tem que cortar na cara, ou seja, tem que ir no orçamento atual e fazer o pagamento, né? A lei prevê pagamentos de no mínimo 2 parcelas e no máximo 13 parcelas anuais. Observe que dependendo do valor, o Estado consegue fazer a administração disso sem comprometer suas políticas, seus projetos e garantir às pessoas que já estão nesse novo projeto, né, de regime, de adesão a esse novo regime, se programar ao longo do tempo. Porque, acima de tudo, é isso que a gente precisa, né? Tempo para a acumulação, que é algo que nós não aprendemos, né, professora? A doutora colocou muito bem agora há pouco, eu vou oportunizar para que compartilhe com os colegas a necessidade de repensar a opção por ser servidor público. Sempre trouxe a ideia de segurança, né? Já tem uma aposentadoria certa e essas mudanças todas têm quebrado esse paradigma. Até se a doutora quiser falar um pouquinho sobre isso, né? A importância da gente mudar essa chave, não só para os novos, né, que já começam uma carreira e tem que estar com esse novo pensamento, mas aqueles que estão no meio do caminho também são afetados de certa forma, que não sabem o que vai encontrar daqui a 20 anos, 30 anos no futuro, né? Exato, doutor Marcos, falávamos há pouco, né? O que aconteceu no Brasil? Então, o brasileiro, por excelência, ele não foi educado para ter concepções financeiras. Hoje em dia, até algumas escolas têm nas suas disciplinas, né, educação financeira, mas ainda é muito raro isso acontecer. A massa de trabalhadores que estão na ativa hoje não foi educado com educação financeira. E quando essa pessoa opta por ser servidor público, essa pessoa já vai para o segundo momento do que a gente fala do brasileiro, que é aquela pessoa que não teve educação financeira, optou por ser servidor público, justamente porque tinha o dom, a vocação, obviamente, ninguém vai se torna servidor porque quer estabilidade, né? Esse é um mito que as pessoas criam, que não existe, né? Ninguém vai ser infeliz pro resto da vida só por causa do valor. As pessoas têm o dom, elas querem o ideal, elas vão exercer esse ideal. Só que junto com esse ideal, tem sim uma questão de opção de vida,
que é, eu vou ao serviço público, porque lá no serviço público eu terei estabilidade, inclusive financeira, ativo ou inativo. Isso significa que as pessoas acreditaram, né? Elas foram crédulas no sistema. E elas foram, então, pelo princípio da confiança legítima. Eu acredito que o sistema, ele me dará o suporte para que eu, ativo, tenha condições de exercer a minha atividade com plena autonomia, sem dependência de terceiros, sem subordinação a vontades de terceiros, que é muito importante que se diga isso, né? O servidor público ele tem que ter essa autonomia financeira para ele não ficar sujeito a ingerências de terceiros. Só que o sistema largou a mão. O Canutilho tem na obra dele, né, de direito constitucional, que à época muitas pessoas falavam assim, ele falava tanto de vedação de retrocesso social. E o Canutilho, em 2007, ele volta atrás na obra dele, né, e fala, não, vedação de retrocesso social não é um princípio, porque nós temos que adaptar, sim, o Estado à necessidade econômica do Estado, porque o nosso Estado quebra. E o Brasil fez isso. O que o Brasil fez? O Brasil foi lá e falou assim, eu não consigo mais manter esse sistema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou largar a mão. Só que ele foi lá e largou a mão de uma forma muito abrupta do servidor. O que ele fez com o servidor? Ele falou assim, olha, eu não vou mais lhe garantir, num primeiro momento, integralidade e paridade. Emenda 41 de 2003. Que já tinha na emenda 20 de 98. Então, já começou ali. Daí ele vem na emenda 103 e ele já fala assim para você, nem isso eu lhe garanto mais, nem a integralidade de média, nem a integralidade de remuneração, eu vou lhe dar algo limitado ao teto de INSS. Se você quiser, você que lute com uma previdência complementar ou com investimentos. Então, ele impõe ao servidor, e aqui é importante destacar, como o doutor muito bem colocou, seja o servidor que já estava no sistema, seja o servidor que entrou no sistema, e aqui nós estamos falando de servidores anteriores a 22 de setembro de 2022, Estado do Paraná, e os posteriores. Estão todos na mesma vala. A gente fala que estão todos na mesma vala, porque nós não pensamos em previdência só como aposentadoria. Nós temos que pensar em previdência como benefício de risco, que é benefício por incapacidade ou morte. Aqueles que estão ativos e que ainda na aposentadoria terão direito à sua integralidade e paridade, não podem imaginar que não estão sendo afetados pelo que está acontecendo. Por quê? Porque se você é magistrado ficar incapacitado, o seu benefício numa aposentadoria por incapacidade, ele será calculado por uma média. E não será o valor da média. Porque para ser 100% da média, tem que ser um benefício que derivou do seu trabalho, uma incapacidade derivou do seu trabalho. Então, por exemplo, o magistrado ele foi levado à incapacidade por burnout. Ok, vai receber 100% da média. Né? Então, não é do valor que recebia, já tem um problema. Mas se não for incapacidade derivada do seu trabalho, ele vai receber 60% a rede, mais 2% porque passar de 20% de contribuição. Mesmo que esteja na integralidade, na regra de transição de integralidade hoje. Mesmo que ele fale assim, mesmo que ele fale assim, não, mas eu vou me aposentar com integralidade, eu vou me aposentar com paridade. Só que você, por fatos da vida, ficou incapacitado antes, você vai levar um baita de um prejuízo financeiro. E se morrer, é pior. O benefício da pensão por morte será calculado para os seus dependentes em cima do que, em tese, em vida, você estaria recebendo se aposentado por incapacidade fosse. Vamos pegar um cálculo que eu fiz esses dias, que a pensão por morte resultaria para os dependentes, né, do magistrado em R$ 7.600. A rede ativa ganha X, né? Só que daí é feita uma média, em cima dessa média é calculada a incapacidade, e da incapacidade vai então para a pensão. Então nós temos que lembrar que isso nos leva a não pense que eu não vou migrar e estou seguro. A rede de dados. Você já viu como é que está o seu plano em termos de seguro de incapacidade? Você tem um seguro de incapacidade? Você não tem? Você está fazendo acompanhamento da sua saúde? Você tem pessoas no seu núcleo familiar que dependem efetivamente de você? Cuidado, porque você foi afetado, será afetado, ainda que você não migre. Isso é muito rico. Porque eu ouço muito isso, né? As pessoas se apegarem à questão da integralidade como se fosse a tábua de salvação, realmente, né? E só existe integralidade hoje no sistema para quem já está aposentado, que aí já assegurou o seu direito, né? Nesta regra, ou que está na transição. Ou seja, só vai acontecer a garantia da integralidade quando eu cumprir todos os requisitos da lei. Então, uma incapacidade antes, ou a morte antes desses requisitos, coloca novamente na regra geral, que é a média contributiva e as regras de incapacidade.
Então, a ideia de mas eu não preciso gastar com seguro porque eu estou na regra da integralidade, né? E é importante frisar isso, eu agradeço muito essa fala. Muitas pessoas não entendem, né, que pode vir esses infortúnios e colocar a sua família, a própria pessoa, numa situação muito terrível. Com relação, então, só para a gente marcar isso, a migração hoje não está aberta porque nós dependemos de um ato do gestor, né? Cada um dos entes. No nosso caso, o Tribunal de Justiça, a nossa futura presidente eleita, né? A Lídia vai ser provocada assim no início da sua gestão sobre essa possibilidade. E ela possivelmente vai definir dentro do seu projeto se vai ser encampado isso quanto antes, e nós vamos, à medida do possível, dar toda a informação necessária para que ela o faça num prazo razoável por conta desses riscos que nós já falamos, mas tudo vai depender do orçamento, né, da disponibilidade de recursos. Não é porque o sistema não está pronto. Hoje está pronto, mas depende efetivamente de um ato oficial do gestor, né, dizendo aberta então a janela de imigração, que tem um prazo de 1 ano e renovável por mais 1 ano. E é neste ponto que os colegas estão, né? Então, está se aproximando a abertura da janela, todo mundo já deveria ter acontecido, não aconteceu, mas ainda assim muita gente não foi buscar informações, né? E é nesse ponto que a gente busca trazer a doutora para nos esclarecer. Doutora, quais são as vantagens e as desvantagens da migração e a adesão para o plano, para quem já está no serviço? Bem, cada caso é um caso, depende de quanto tempo já tem de contribuição, depende de quanto tempo tem de perspectiva, para daí definir vantagens e desvantagens. Então, se fosse analisar, eu sempre coloco um tripé de análise para vantagem e desvantagem. Então, qual é a sua idade, qual é o seu tempo de contribuição e qual é o seu perfil de investidor. É isso que define vantagem e desvantagem. Eu não posso falar genericamente nas vantagens e desvantagens, porque pode ser que uma pessoa tenha perfil de investidor. Quem tem perfil de investidor, qual é a grande vantagem? Ele contribuirá limitado ao teto do INSS, então naturalmente que ele deixará de ter uma contribuição para o fundo, então ele faria uma contribuição hoje lá no máximo de R$890, 900 reais. Uhum. E ele então teria lá, nossa, eu estou pagando 4 mil, eu vou deixar de pagar então R$3.100. O que é investidor, o que ele faz? Ele pega esses R$3.100, aí vai ter uma incidência de R ali nessa base, naturalmente, um pouquinho maior, mas ele ainda, vamos lá, 3.100 que ele pegue lá 2.800, né, que sobrou, ainda com a incidência de R. Ele vai pegar os 2.800, ele vai investir, ele sabe que aquele investimento vai gerar para ele X valor, porque ele vai para o mercado financeiro, ou ele vai para imóveis, o que ele quiser fazer. Então, para ele é muito vantajoso a migração. Por que é muito vantajoso? Porque ele é um investidor. Só que eu tenho aqueles que são não investidores. Então, os não investidores falam assim, tá, qual que é a vantagem eu não sendo investidor de eu migrar? A vantagem é, você vai aprender a ser investidor. Porque se você migrar e você não aprender a ser investidor, você terá um baita de um problema, não daqui 1 ano, 2, 3, mas quando você chegar na aposentadoria. Quando você estiver lá com os seus 60, 65, 70 anos, você fala assim, agora eu vou me aposentar. Daí você descobre, e daí quando você para, né, pra pensar, que a sua aposentadoria é limitada ao teto do INSS, 7.800 arredondando, que você não aderiu a um plano de previdência complementar, então você não tem complementação, então você não tem a coparticipação do Estado, limitado a 8,5%, e que você não fez reservas, porque você, durante a vida, você foi pegando os 2.800, que nós falávamos agora há pouco, e foi gastando. Então, 2.800 você incorporou como uma renda a mais. Uhum. Então, essa vantagem, que é os 2.800, se torna uma grande desvantagem, que é o mapa de risco que a gente fala no escritório, né? Qual é o mapa de risco desta pessoa? O mapa de risco é que essa pessoa não tem perfil de investidor e não tem qualquer pretensão de selo. Ele que não é, mas tem a pretensão de selo. Então, tem vários colegas do doutor que falaram assim, ó, vai estudar investimentos, que a hora que abrir a migração, você já vai ter uma noção do que está acontecendo, então você já sabe se você vai conseguir ser um investidor, se você não vai conseguir ser. E aqui nós temos vantagens. Então qual que é a vantagem? Opa, eu vou migrar, eu vou pegar os 3.100, eu não vou para o investimento de mercado, eu vou depositar no Icatu. Opa, o Estado vai depositar para mim até 8.000% desse valor. Que legal, então eu tenho
um regime próprio, limitado ao teto, eu tenho um plano de previdência complementar aqui do lado, e eu ainda, como eu já sei que eu tenho que me preparar, eu também estou fazendo alguns investimentos, que é aquela história da cesta de ovos, né? Nunca coloque todos os ovinhos numa cesta só. Então, vantagem, você tem, nossa, vai sobrar dinheiro aqui, vou investir aqui. Desvantagens. Se você tem algum risco à sua saúde, e riscos à saúde, lembre-se que hoje existem vários exames que são feitos, que você pode, né, fazer um estudo genético para saber qual a propensão que você tem para determinadas doenças. Esse estudo genético é recomendável que a pessoa faça até para tomada de decisão. E tem gente que às vezes fala assim, nossa, a minha saúde é super boa. Só que daí você começa a perguntar do histórico familiar e você descobre que o bom teu é agora, mas o bom teu não é daqui 20 anos. Então, desvantagens. Se você migra, você está limitando o seu benefício por incapacidade também ao teto do INSS. Lembrando que nós falamos no bloco anterior, que será calculada uma média. Essa média pode chegar no teto do INSS, 7.800. Só que você não vai ganhar 7.800, você vai ganhar 60% disso no seu benefício por incapacidade. Então, você tem uma baita desvantagem de sair daqui. Porque se você não contratou um seguro de incapacidade e se você não tem outra fonte de investimento, você vai viver ali com os seus, arredondando, 3.700. Meu Deus, mas eu sou um magistrado e eu acreditei no sistema que ia me proteger. O sistema foi claro com você, eu mudei as regras. Você tem que se adaptar a isso. A segunda desvantagem é a questão dos riscos que a pessoa tem de, em não migrando, sofrer com reformas previdenciárias. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a minha idade, 47 anos, pode saber que vai passar por no mínimo 2 reformas. Não vai passar por menos do que isso. Vai passar. Então a pessoa falou assim, então eu não vou migrar porque eu vou acreditar no sistema. Ela não migra. Vem uma reforma e transforma 40 anos de contribuição em 45. Ou mexe no benefício por incapacidade e fala, não é mais 60% da média, agora é 50% da média. E são regras que são possíveis de serem mudadas, porque não existe direito adquirido a regime jurídico. O Supremo já disse isso várias vezes, né? E a outra desvantagem, que é, eu não fiz a migração porque eu fiquei aqui no sistema porque eu acreditei efetivamente no regime próprio de previdência, porque eu queria a minha integralidade e minha paridade. É o risco das alíquotas ficarem cada vez maiores, então você ter um investimento super pesado em cima disso, por mais que você deduza do imposto de renda o valor que você paga de contribuição, a alíquota vai ficando cada vez mais pesada e vai suprimindo de você o poder de investimento. Porque a gente sempre fala que do que você ganha, a rede de valores brutos, né? Você tem que investir sempre 20%. Eu sempre brinco no escritório. Você tem filho? Tenho. Então você investe 10%. A hora que os seus filhos se tornarem autônomos, você passa 20%. Você não tem filho? Não. 20% que você ganha, você investe. E por que isso? Não é que eu estou falando. Isso são estudos do mercado, né? Quanto que a pessoa precisa resguardar para manter o seu padrão de vida. Então, nas vantagens e desvantagens, a principal questão que a pessoa tem que ter em mente, o não migrar não é coletivo. O migrar não é coletivo. Cada caso é um caso. E é importante que algumas pessoas pegam umas planilhas prontas, né? Falam, não, mas aqui na planilha está dizendo para mim que é vantajoso. Mas não investiga se a pessoa tem doença, não investiga se a pessoa tem uma deficiência. Porque nós temos que lembrar, quando a pessoa migra, pode ser que financeiramente naquele momento seja vantajoso, mas a pessoa não analisou se ela tem uma doença pré-existente ou se ela tem uma deficiência. E daí ela vai ter dificuldade em inserção em seguros. Porque o seguro vai falar para ela, não te aceito aqui. Ou eu vou te dar uma carência X, eu vou te dar uma condição Y. Então, por isso que a pessoa tem que não olhar na migração só o valor. É vantajoso o valor que eu vou pegar do benefício especial. É vantajoso. O que você fará com esse valor? Porque se você ficar incapacitado, você já tinha uma incapacidade pré-existente, o sistema pode não te aceitar no seguro, então fica limitado ao que está ao teto do INSS. Ou ainda, se você é PCD, que em alguns casos, e aqui chama atenção para vários casos que temos atendido com autismo, lembrar que o autismo enquadra a pessoa na condição de PCD. E essa pessoa, quando vai para o mercado securatório de seguros, ela vai ter restrição na contratação. Então tem que tomar muito cuidado, analisar muito o seu caso concreto, não olhar só o valor, tá? E claro, Melissa, pode vir a reforma, você falou que no mínimo 2, se for na sua idade, e eu vou ser afetado. São opções de vida.
Agora, o que você não pode fazer é não ter a opção de um seguro por uma doença ou por uma deficiência e também não investir. Então, você vai ser jogado pro nada efetivamente, né? A regi... O cenário são muitas variáveis, né, doutora? A senhora apontou muito bem. A regi... E essa questão das reformas que virão, né? Então, nós olharmos para trás e a gente já viu quantas reformas nós tivemos nos últimos 20 anos. E isso tem a ver com um dos pilares que a doutora colocou, que é a questão da idade. Isso é a principal pergunta que a gente faz. Quantos anos você tem? Quantos anos você pretende ficar trabalhando? Né? Uma coisa é a idade que eu consigo me aposentar, implementar. E quanto tempo eu acho que eu vou me aposentar. E a carreira da magistratura tem mostrado que os colegas têm ficado até o limite. 75 anos. Tá? Isso tem a ver com esse planejamento econômico. Porque para se planejar algo, eu preciso de tempo. Então eu tenho que olhar a minha idade e eu tenho 30, 40 anos ainda pela frente, mesmo já tendo trabalhado um pouco. Se não houver essa acumulação, essa disciplina de poupar ao longo do tempo, o colchão vai ficar pequeno, né, lá na frente. Então isso é muito importante. E nós temos alguns fatores que afetam e a gente não tem controle. Exemplo, o Supremo Tribunal Federal está decidindo alguns pontos da última reforma. A regi... 3, que é a nossa emenda constitucional 103, 13 ADIs ao longo do Supremo, alguns votos já proferidos, a divergência é para todo lado, né? Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho, principalmente essa questão das alíquotas que estão sendo discutidas, a alíquota extraordinária. Então, vamos lá. Primeiro, vamos contextualizar que são 13 ADIs, cada uma delas tem um foco. Vamos dar direcionamento à ADI especificamente que fala da questão das alíquotas. E o que é essa discussão da alíquota? Até a emenda 103 de 2019, nós tínhamos basicamente 3 alíquotas aplicáveis em termos de regime de previdência, limitadas a 11%. Quando veio a reforma da Previdência, o que eles fizeram? Eles fizeram a implantação das ditas alíquotas progressivas. A modalidade do que acontece com o imposto de renda, eles fizeram com as alíquotas de contribuição previdenciária. No primeiro momento, quando você olha, você fala assim, mas é uma alíquota progressiva, é o mesmo modelo que nós temos de progressividade do imposto de renda, então isso não teria uma afetação tão grave. O problema é que essas alíquotas progressivas, elas não se limitam a uma progressividade. Elas ainda franqueiam a possibilidade de que o ente federativo, em identificando um déficit no sistema, ele venha com uma alíquota extraordinária. A exemplo do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, muitas pessoas às vezes ficaram em dúvida do que aconteceu lá no ano de 2022, que estava uma revolução, enfim, as pessoas indo para a rua, blá, blá, blá. O que aconteceu lá? Alíquota extraordinária. E alguns estados já estão com a alíquota extraordinária. E o que faz essa alíquota extraordinária? Essa alíquota extraordinária é para dizer assim, olha, o sistema de previdência, o regime próprio de vocês, não está se sustentando. Então, eu estou colocando uma progressividade numa alíquota máxima já possível, e dentro dessa progressividade, dessa alíquota máxima, eu ainda estou colocando para você que você vai pagar uma alíquota extra. Para deixar mais factível, né, para o nosso o telespectador, nosso ouvinte, é basicamente o que acontece nos regimes de previdência complementar, quando o regime de previdência complementar não tem aprovação das suas contas pela Previc. E daí ele tem que ir lá e aportar valores dos seus participantes. Só que aqui o que acontece? O que o Supremo tem que decidir? Será que eu posso dizer que uma alíquota extraordinária ela é constitucional, levando em consideração que essas pessoas já fizeram as suas bases contributivas ao longo do ano, e levando em consideração que nós temos um princípio que é o princípio da solidariedade, e levando em consideração que o regime próprio não é um regime complementar. Regime complementar, quando você adere, são regras privadas, relação eminentemente contratual, não tem solidariedade, é um para um, é você para você. No regime próprio, é um regime de previdência público. O que faz com que eu diga que esse regime de previdência público tem uma natureza jurídica distinta? É que eu não contribuo para mim. Eu contribuo para o coletivo. E eu contribuí, e o coletivo contribuiu. Por alguma razão, o sistema apresentou um déficit, que pode ter sido um déficit por uma má gestão, pode ter sido um déficit por razões de investimento, pode ter sido um déficit por envelhecimento e não inserção de novos servidores, enfim, as causas são diversas. Será que eu posso tornar o servidor corresponsável por isso e jogar para ele essa alíquota extraordinária,
fazendo com que ele já chegue numa alíquota máxima contributiva na tabela de progressão e ainda venha a ter mais isso? Será que isso não seria um confisco? Muito mais porque se trata de uma verba regeneratória. A discussão que o Supremo tem que traçar. Nessa discussão que ele tem que traçar, por que as alíquotas progressivas também entram? Porque, apesar de você ter uma progressividade, então não é uma alíquota isolada, é uma alíquota progressiva, o impacto disso no valor final para o servidor é muito grande, porque nós temos que lembrar que nós temos contribuição dos inativos. Então, o servidor ativo, ele pode até falar, mas eu tenho algumas verbas indenizatórias que eu estou recebendo, então compensa o que eu estou sofrendo aqui. Só que quando ele fica inativo, ele vai receber os proventos de aposentadoria e ele tem a contribuição do inativo. E daí ele pode sofrer, inclusive, a incidência da progressiva, que ele já teria, podendo, dependendo da remuneração, chegar na alíquota máxima, como ele pode chegar a ter a contribuição extraordinária. Então lá, a linha de pensamento é o princípio da confiança, é a questão do não confisco, porque estaria uma natureza confiscatória, e tem também, mas aí eu já discordo e respeito quem pensa em sentido contrário, uma argumentação da vedação de retrocesso social, porque ainda se fala, né, nos argumentos que estão lá, que é um princípio, sendo que a gente acabou de falar agora há pouco, Canutilho já em 2007 já disse que não. Tem uma obra que eu sempre recomendo, né, para as pessoas que, quando eu falo isso, falam assim, não, mas como assim? Leia uma obra da Cristina Aragão, que é Vedação do Retrocesso Social na perspectiva da análise econômica do direito. E ela deixa muito claro isso. Então, esse argumento dentro do Supremo é muito perigoso. E por isso, qual é a perspectiva, né, em termos do Supremo? Com relação às alíquotas progressivas, ele vira dizer que é inconstitucional. Isso está muito, muito discussão. É muito incipiente essa discussão. Tem posicionamento para todos os lados. O que provavelmente ele acabe dizendo que efetivamente não seria o patamar constitucional, seria alíquota extraordinária. Por quê? Porque seria uma equiparação no regime próprio, público, com o regime de previdência complementar. E daí você teria ali um instituto que é da complementar sendo levado para um regime de previdência próprio que é baseado na solidariedade. Então, muita água ainda vai rolar sobre isso. Existem votos, né, como eu falei, para todos os lados. Existem os votos não proferidos ainda, mas que você já sabe a tendência, né, pelo histórico do que a pessoa estuda e já julgou. E provavelmente a alíquota extraordinária ela vai ficar em xeque. E aqui o grande desvantagem, lembra que eu falei das reformas? Vamos supor que o Supremo fale assim, é inconstitucional a alíquota extraordinária, mas é constitucional a alíquota progressiva. Então tá bom, então agora eu vou fazer uma reforma, eu vou aumentar essa alíquota ainda mais. Essas são as vicissitudes desse processo, né? Essas variáveis que a gente não tem controle, e era essa exatamente a preocupação que a gente tem, né? De o Poder Judiciário talvez declarando inconstitucional isso, devolve essa carta branca ao Congresso Nacional, que vai precisar sanear as contas. O déficit está lá, eu preciso buscar recursos de algum lugar, e aí vem as surpresas, né? E nós não sabemos como vem. Se aumenta a idade, se aumenta a vida, enfim, vários outros fatores. Um ponto também, eu lembro que está em discussão, e acho que vale a pena a gente conversar, porque afeta inclusive os advogados que entram no tribunal pelo 5º Constitucional. E aqui a gente está falando muito sobre limite do teto do INSS, 7.800, né? Na verdade, tem pessoas que não vão sequer atingir o limite. Não. Porque ficaram tão pouco tempo contribuindo com a magistratura, com o magistrado, ele tem uma vida inteira contribuindo com, às vezes, 1, 2 salários mínimos, que era o mínimo do INSS. Não esquece que essa conta é uma média, então talvez nem o 7 chegue, né? Aqui eu vou pegar a liberdade do doutor, fez essa provocação, é bem muito importante. Eu tenho um colega doutor, só que ele é de outro estado, que entrou pelo 5º, e infelizmente ele foi, 3, 4 anos depois, ele foi diagnosticado com esclerose. E foi aposentado por incapacidade permanente, tá? O que você imagina quando você é um magistrado, você entrou pelo 5º, você vai se aposentar? Você imagina assim, pelo menos 100% da minha média. Então, eu não vou entrar com integralidade e prioridade, pelo menos 100% da minha média. Já não era o caso dele pela data da posse. Já era limitado ao teto. Mas ainda que fosse pela data vamos supor que fosse por média, o problema dele existiria igual. Qual que é o problema? Ele tinha de magistratura, nem 3 anos fechava quase, basicamente, tá? E ele tinha todo o histórico contributivo que ele tinha trazido, que era da condição de advogado, tudo contribuição sobre o salário mínimo. Então, você tem uma situação em que a pessoa chega para você e fala assim, pelo amor de Deus, eu não posso sair.
tem alguma coisa para não sair. E daí você vira pra pessoa e fala assim, não tem o que fazer, porque o laudo médico oficial disse que não tem mais capacidade para o exercício da magistratura, não tem mais condição. Mas olha só o valor que eu vou sair. E isso é uma história real, as pessoas falam assim, não, pelo amor de Deus. Obviamente eu não vou falar o nome, né? Mas ele até fez alguns vídeos que eu sei na internet. Ele está aposentado, tá com R$ 3.717. A regi daí você fala assim, mas ele se aposentou como desembargador com esse valor. E daí você fala assim, mas por quê? Por causa disso que o doutor falou. O colega magistrado do doutor que entra na condição de desembargador pelo 5º, esse talvez seja o que tenha que tomar mais cuidado ainda. Por quê? Porque ele esquece esse histórico que ele está trazendo. E da importância de averbar ou não averbar. Então, o que a gente geralmente recomenda em casos de incapacidade, ou mesmo sem incapacidade, quando a pessoa toma posse, né? Não averbe tempo do INSS enquanto você não chegar para se aposentar. Por quê? Porque se você averbar tempo do INSS, você está levando uma base contributiva em regra baixa. Em regra baixa. Ah, mas eu contribuí pelo teto. É baixa. É baixa, tá? E você leva essa média para dentro, e se você for diagnosticado e ficar incapacitado, essa média vai interferir no seu cálculo. Ah, Melissa, mas eu vi lá que a cada ano que passar de 20 aumenta 2% o meu multiplicador. Ok. Só que multiplicador sobre base ruim é ruim tanto quanto. Então, o cálculo... Às vezes a pessoa fala assim, mas olha, mas vai aumentar 2% aqui. Eu falei, sim, mas 2% sobre nada é nada. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. O doutor foi muito feliz nessa lembrança. Porque sim, nós já temos casos, tá? Infelizmente, de magistrados que levaram período averbado, foram para incapacidade, estavam com pouquíssimo tempo de magistratura, né? No caso ali, na condição de desembargador, e foram afetados por a escolha que fizeram, né? E por que é importante destacar isso? E muito importante, até a emenda 103 de 2019, era muito fácil pedir desaverbação. Desaverbação é para tirar o tempo que já tinha levado de outro regime. Depois da emenda 103 de 2019, há sempre um empecilho. Então, você tem que analisar bem as condições para ver se você consegue tirar aquele tempo. É possível, ainda mas não mais com a facilidade que se tinha até a emenda 103 de 2019. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Ou seja, reforçando a recomendação, a averbação pode ser feita a qualquer tempo, né? Lá à frente. Então, deixar isso mais para frente, para considerar isso. Realmente, o impacto pode ser terrível, né? Depois, uma situação de um infortúnio. Doutor, já indo para o final da nossa conversa, ainda a importância de informação, né? Pouco que nós já conversamos aqui, quantos incidentes, quantas situações podem surgir que podem afetar a decisão do colega que agora está na iminência de ter que tomar uma decisão definitiva. A importância do trabalho do advogado, especialista ou de outros profissionais dessa área, de orientação do colega que queira mais informação. O que ele vai encontrar num estudo individualizado da sua condição? Fico ou saio, vantagens, desvantagens, condições pessoais. O que de fato esse estudo pode trazer e ajudar na decisão mais assertiva do colega? Bem, é importante destacar que procurar um profissional especializado para realizar o estudo é essencial. A definição de migrar ou não migrar não é por uma planilha, não é por uma tabela, é por um estudo de elementos que partem do tripé que eu falei, né? Quanto de idade que tem, qual o tempo de contribuição e se é um investidor ou não é investidor. Disso derivam várias questões, porque nós temos que analisar qual é a composição do núcleo familiar, qual é a expectativa de sobrevida do magistrado em relação ao restante dos brasileiros, dentro do plano de vida familiar, se existe alguém com uma doença provável, se existe alguém com uma deficiência, quem são os seus efetivos dependentes, o que se planeja para esses dependentes, o que se planeja em termos de futuro para esse próprio magistrado. E dentro desse contexto, não é só analisar uma planilha para você, se você migrar, você vai receber tanto e você vai se aposentar com tanto. Não, é para além disso. Se você não migrar, qual vai ser o seu benefício por incapacidade? Qual vai ser o valor de uma pensão por morte? Que riscos estão envolvidos numa futura reforma? Se você migrar, como ficará o seu dependente? Como ficará você nessa condição? Será que você terá um seguro que aceitará você, o seguro por incapacidade? Será que você tem condições de fazer investimento? Que tipo de investimento você vai fazer? Então, por isso que nós temos vários profissionais do mercado fazendo esses estudos e o magistrado, o servidor que foi procurar, tem que sempre lembrar o seguinte, não é uma planilha com valor.
dizer para a pessoa assim, olha, no seu contexto de núcleo familiar, na conjuntura do que você tem, do que você relatou, o que pode ter de consequência na sua tomada de decisão. Eu falo que... Por que eu falo tomada de decisão? Porque é uma tomada de decisão irreversível. Irreversível. E essa tomada de decisão, ela implica, sim, em fatores que têm que ser analisados num conjunto de família. Por que não pode ser analisada a pessoa individualmente? Porque a pior coisa que existe, eu já atendi pessoas assim, é a viúva, depois que a pessoa se vai, descobrir o valor da pensão dela. E dela falou assim, não, mas ele nunca me falou, ou ele nem sabia. Não é que ele não falou porque não queria, ele não sabia. Porque falaram pra ele só sobre o benefício dele agora, entendeu? Só que não é nem agora, é lá no futuro. E também é bem importante sempre analisar o conjunto de fatores que envolve a tributação. Então, por isso que foi tão debatida a questão de se dizer que o benefício especial seria pago agora, seria no caráter indenizatório, para não ter a tributação, porque isso impacta a tomada de decisão também, né? Então, eu vou fazer essa migração, vou pegar esse valor e vou viajar. Viajar por quê? Porque eu quero gastar todo o dinheiro em viagem. Muito bem, mas daí você vai ter que trabalhar até os 75 anos, rezar para não ter nenhuma reforma no meio do caminho que aumente a tua contribuição em 30%. E digam que não é confiscatório. Então, a pessoa tem que ter muito essa conversa. E uma coisa que eu sempre falo, assim, nas análises, né? Não tenha receio de dizer a verdade. De dizer, olha, eu não sei investir, eu não quero investir, eu não vou estudar investimento. Porque a pior coisa que existe é a pessoa querer mentir para si mesma. Não, eu vou estudar investimento, eu não gosto, mas eu vou estudar e vou fazer. Ou você não gosta, você vai contratar alguém para fazer os cuidados dos seus investimentos, de preferência uma pessoa de altíssima confiança sua, e cuidar de investimentos tem que ser alguém de confiança, porque senão você perde a mão. Ou você vai se propor não, eu vou sentar e eu vou estudar investimentos, e eu vou cuidar dos meus investimentos. Resumindo a história, magistrada. Infelizmente, o Estado soltou a sua mão. Então agora o senhor tem que pegar, a senhora tem que pegar a mão, juntar as suas mãos e literalmente cuidar para que no futuro exista futuro. Porque se deixar ali todos os ovinhos nessa cesta, pode acontecer, como nesse caso infelizmente aconteceu, de ser surpreendido por adventos da vida que a gente não imagina e que acontecem. Então, se planejar não se tornou mais algo que quando eu tiver com os meus 50 eu farei. Não. Quando você tiver com seu filho lá, recém-nascido, já planeje. Porque o sistema jurídico brasileiro não consegue mais garantir o princípio da confiança, né? Ele talvez seja até, né, Dr. Marcos, no futuro, reanalisado, deixe de ser até um princípio. Doutora, só posso agradecer essa conversa maravilhosa, riquíssima. Eu acho que foi importante a gente retomar essa conversa agora. Isso vai fervilhar aí com tanta informação, sabendo que nós estamos na iminência. Então, nós finalizamos com essa mensagem. É a hora da gente retomar esses estudos, né? Buscar informação, porque em pouco tempo nós teremos que tomar essa decisão. Para quem já está decidido, resolveu ficar, não tem preocupação, está tudo certo. Mas aqueles que ainda consideram, né, a possibilidade de migração como uma boa opção, ou não tem informação sobre isso, aproveitar esse momento. A gente vai aumentar esses debates. Eu quero já convidar aqui a doutora para estar presente conosco, porque faz um trabalho junto com a Amapar, fornecendo esse estudo, né? Temos um contrato já vigorando há algum tempo, e eu sei que muitos estudos ainda não foram finalizados por conta desta lei que saiu agora, né? Então, a importância deste momento para nós, e por isso tomei o cuidado de convidá-la para vir atualizar sobre essa situação. Eu vou finalizar, então, pedindo as suas considerações finais. Se quiser deixar uma mensagem, uma frase, uma indicação de livro, como a doutora melhor entender. Primeiro eu quero agradecer, né, Dr. Marcos, mais uma vez o convite, a honra de participar aqui do podcast. É sempre importante levar conhecimento e levar provocações e citações, né, porque as pessoas tentem se posicionar e não sejam surpreendidas no pior momento da sua vida. Eu escolhi, quando o doutor falou que tinha que escolher, eu poderia escolher uma frase, eu escolhi, e também indicação no livro, eu escolhi um livro que, vou ler um trecho dele aqui rapidamente, mas é um livro que eu ganhei do professor Fachin há muitos anos atrás, se chama Arroz de Palma, que é do Francisco Azevedo.
E é um livro que eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa e tem tudo a ver com o que está acontecendo com o servidor público do Estado do Paraná, com os magistrados, com os servidores em geral. Porque tem tudo a ver com aquilo que define a nossa opção de vida. Que essa obra, Francisco Azevedo, tem um trecho dela que diz assim, e que é com esse que eu finalizo e agradeço. Diz assim: família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível, às vezes dá até vontade de desistir. Família é afinidade, é a moda da casa. A receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. Muita coisa se perde na lembrança. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Que lindo, doutora. E Francisco Azevedo, representando aquilo que nós tanto falamos aqui, né? Que é chegarmos ao longo de uma jornada com a segurança de que nossa família está protegida, que nós estamos bem. Obrigado por essa grata oportunidade de tê-la aqui conosco. E finalizo convidando, então, os colegas para compartilharem este vídeo, né, do EMAPcast, que tem um tema tão caro para nós, magistrados, neste momento. Tem muitos colegas que estão alheios a essa discussão, então marca lá seu colega, compartilha com ele este link e vamos fazer rodar essa discussão, porque nós vamos ampliá-la, né, gradualmente, aumentando a informação para ajudar aqueles que estão neste momento. Obrigado mais uma vez. Fique bem, doutora. Obrigada. Até.